Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Pensando bem, esta era a primeira vez que Lin Jin viajava tão longe de casa. Até então, o mais longe que havia ido foi a uma vila nos arredores da cidade do Bordo, cerca de 200 milhas de distância. Isso não era nada comparado à viagem até a cidade Dragão de Jade, que ficava a pelo menos 13 quilômetros. Só Deus sabe quanto tempo levaria para chegar lá a pé. Embora montar uma besta fosse muito mais rápido, nada se comparava a viajar pelo ar. Antes de sua transmigração, Lin Jin já havia viajado de avião. Claro, andar de avião e montar uma águia eram coisas completamente diferentes, mesmo que ambos fossem tecnicamente viagens aéreas. A emoção de ver as nuvens acima da cabeça e o mundo sob os pés era muito mais intensa aqui do que dentro de uma caixa de metal. Sem perceber, o estado mental de Lin Jin havia melhorado. Ele queria fazer perguntas durante a viagem, mas o som uivante do vento era tão forte que uma conversa decente era impossível. Essas perguntas ficariam para quando chegassem ao destino. Planícies, montanhas e rios passavam sob eles, e cerca de uma hora depois, as águias começaram a descer gradualmente. Foi então que Lin Jin percebeu que haviam chegado aos arredores da capital imperial. Mais um breve momento, e a fronteira surgiu à vista, estendendo-se por milhares de quilômetros no horizonte. Este lugar era muito maior que a cidade do Bordo. As águias pararam fora da cidade, e os dois homens saltaram. Avaliador Lin, esta é a cidade imperial do Reino Dragão de Jade, e as regras da cidade nos proíbem de voar dentro dela. Receio que teremos que continuar o resto da jornada a pé. Explicou Lu Bin, ajustando suas roupas. Lin Jin acenou com a cabeça. Uma pequena caminhada não era problema. Finalmente, ele não resistiu à tentação e perguntou sobre as águias. Surpreso, Lu Bin sorriu e disse: "E eu pensando que algo estava incomodando você. Se o avaliador Lin quiser uma, eu lhe darei uma de presente quando voltarmos." Lin Jin ficou emocionado ao ouvir isso. Ele fingiu reserva antes de aceitar a oferta de Lu Bin com entusiasmo. Claro, Lin Jin sabia que, quando voltarmos, Lu Bin queria dizer que, se a doença do paciente não fosse curada e se ele não quebrasse a maldição, provavelmente não ganharia a águia. Cidade Dragão de Jade era realmente uma cidade próspera, até os portões da cidade eram muito mais movimentados que os da cidade do Bordo. Ao entrar na cidade, era possível ver lojas alinhadas nas ruas, com os vendedores gritando para atrair clientes, promovendo suas mercadorias a preços baixos. A melhor parte era que todos tinham suas próprias bestas de estimação. Havia tantas bestas que algumas delas Lin Jin nunca tinha visto antes. Que lugar incrível! Lin Jin estava maravilhado. Ele começou a avaliar as bestas enquanto caminhava, tocando as que estavam perto o suficiente e usando a agulha de fio enrolado nas mais distantes. Quando chegaram ao local onde ficariam hospedados, Lin Jin já havia registrado mais de 200 bestas novas. Que caminhada produtiva! Muitas delas eram raças raras. Como era de se esperar da capital imperial. Avaliador Lin, esta é a melhor hospedaria que temos aqui na capital. Por favor, espere e descanse aqui, enquanto eu informo meu mestre. Explicou Lu Bin, fazendo uma saudação. Lin Jin acenou. Ele tinha um palpite sobre quem poderia ser o mestre de Lu Bin. Se estivesse certo, ela provavelmente era uma das princesas e irmã mais velha de He King. Logicamente, se Lu Bin servia a família real, todos os membros dela deveriam ser seus mestres. No entanto, ele percebeu em suas interações que Lu Bin não parecia se importar com o resto da família real Lin Jin até ouvir rumores de que Lu Bin havia batido na mesa enquanto repreendia o imperador do Reino Dragão de Jade. Isso era estranho. Por que Lu Bin era indiferente aos outros membros da família real, mas tratava aquela mulher vestida de homem como seu mestre? Não fazia sentido. Embora curioso, agora não era hora de perguntar. Ele observaria a situação mais tarde, após conhecer essa pessoa. Quanto ao método de tratamento, Lin Jin já tinha tudo planejado. Falando nisso, a maldição da princesa era bastante forte. Embora fossem todas maldições de alma bestial, a de Tan Lin poderia ser quebrada facilmente com apenas uma picada. Também poderia ser removida se o paciente consumisse a pílula das 9 nuvens flutuantes. Era simples e direto. Mas, comparada à maldição de Tan Lin, a da princesa estava em um nível completamente diferente. A maldição era de um nível sem precedentes. Até o método de tratamento apresentado no Museu de Bestas Mortais era bastante vago, mas o fato de estar lá sugeria que havia uma maneira de quebrá-la, e esse era o único detalhe importante. Lu Bin seguiu seu caminho. Como Lin Jin não era do tipo que ficava trancado dentro de casa, ele saiu para uma pequena caminhada e explorou os arredores. Montado nas costas de Xiao Wu, o macaco branco também olhava ao redor, curioso. Como precaução, Lin Jin colocou um selo no macaco branco para ajudá-lo a manter sua forma atual com mais segurança. Depois de memorizar a localização da hospedaria, Lin Jin caminhou tranquilamente pela estrada de concreto, admirando a movimentada cidade.
Xiao Wu o seguia, enquanto o macaco branco olhava para todos os lados, animado. À frente, havia um local que vendia pinturas. Olhando para dentro da loja aberta, era possível ver muitas pinturas de artistas famosos penduradas nas paredes. À primeira vista, a atenção de Lin Jin foi capturada por uma pintura de montanhas e rios. A obra era esquisita e o traço, divino. Parecia que ele estava diante da cena retratada. Lin Jin se aproximou e notou que o selo do artista pertencia a Gu Mansion. Era realmente uma obra do mestre Gu. Lin Jin lembrou que Gu Mansion era um cidadão da capital imperial e um famoso calígrafo aqui. Desde que mestre Gu partiu da cidade do Bordo e começou a viajar com seu monstro de tinta, Lin Jin não o vira novamente. Mas às vezes ouvia notícias sobre esse mestre da caligrafia brandindo sua lâmina de tinta para eliminar demônios por aí. Era óbvio que mestre Gu sempre desejara uma aventura heroica, mas nunca tivera uma besta de estimação adequada como companheira. Agora, com um monstro de tinta de nível 3 que podia mudar de forma à vontade, seu sonho finalmente se realizará. Será que mestre Gu está na cidade? Pensou Lin Jin. Se Gu Mansion estivesse aqui, ele planejava visitá-lo. Foi então que Lin Jin sentiu uma conexão mental e se virou para ver alguém conversando com um macaco branco nas costas de Xiao Wu. Vendo Lin Jin se virar, o homem também olhou para ele. Olá, jovem senhor! Cumprimentou, fazendo uma saudação. O homem era magro, mas tinha uma aura refinada. Seus olhos eram afiados, apesar de estar vestido como um homem comum. No entanto, não havia um traço de boa vontade em seu olhar. Lin Jin até sentiu hostilidade e desdém. Isso era estranho. Lin Jin tinha certeza de que o homem estava conversando com um macaco branco. Isso era bastante impressionante. O macaco branco não era mais uma besta comum. Como não estava ligado por um pacto de sangue, após cultivar a formação de energia das bestas, o macaco branco se transformará em um monstro. Lin Jin sabia disso muito bem. Esse homem estava conversando de maneira suspeita com o macaco branco. Será que ele notara algo? Lin Jin começou a examinar o homem cuidadosamente. O homem disse: Senhor, este macaco branco pertence a você? Lin Jin acenou com a cabeça. Enquanto observava o homem magro, Lin Jin percebeu que algo estava obviamente errado naquela situação. Havia uma aura fraca ao redor dessa pessoa, e seus pelos corporais eram bastante grossos. Embora seu comportamento não fosse estranho, Lin Jin conseguia ver algo se movendo sob suas vestes. Como alguém experiente, mesmo sem a agulha de fio enrolado, Lin Jin podia confiar em suas habilidades elevadas para perceber que aquele homem magro não era humano. Embora essa aura fraca pudesse enganar os outros, não podia enganar Lin Jin, que passava seus dias cercado por monstros. Isso era um monstro. E um monstro que sabia transfiguração, ainda por cima. Lin Jin ficou surpreso. Encontrar um monstro transfigurado em plena luz do dia na cidade dragão de Jade era inconcebível. O outro lado devia ter muita confiança em suas habilidades de transfiguração para se arriscar assim durante o dia. Ele disse: Senhor, eu gostaria de comprar este macaco branco. Por favor, diga seu preço. Comprar o macaco branco? Lin Jin imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Aquele monstro em forma humana deve ter notado o macaco branco antes. Como ambos eram monstros, deveriam ser capazes de perceber o status um do outro. E como ele percebeu que o macaco branco também era um monstro, escolheu falar com ele em segredo. Mas, para sua surpresa, o macaco branco ainda não havia aprendido a habilidade de falar. Esse cara provavelmente estava tentando comprar o macaco branco numa tentativa de resgatar um de sua espécie. Imediatamente, Lin Jin esticou discretamente sua agulha de fio enrolado. Ao fazer contato com o alvo, suas suspeitas foram confirmadas. Era realmente um monstro que sabia transfiguração. Um demônio macaco, para ser mais preciso. Não era à toa que sua figura era tão magra e que ele tinha tanto pelo no corpo. Mesmo com a transfiguração, certas características permaneciam. No entanto, após uma observação cuidadosa, Lin Jin notou que o monstro tinha algo enrolado em sua cintura. Se seu palpite estivesse correto, devia ser o rabo do monstro. Parecia que a transfiguração dele era imperfeita. Ou talvez ele ainda não tivesse dominado completamente a habilidade. Obviamente, Lin Jin não venderia o macaco branco, então balançou a cabeça. Quando estava prestes a perguntar mais, o demônio macaco pareceu perceber algo e se afastou, desaparecendo no fluxo de pessoas. Pouco depois, Lu Bin apareceu. Avaliador Lin, eu estava procurando você por toda a parte. Lin Jin imediatamente se desculpou. Ele não contou a Lu Bin sobre o demônio macaco e decidiu deixar o incidente de lado por enquanto. No entanto, parecia que os oficiais não tinham conhecimento da existência desses monstros, ou o demônio macaco não teria fugido tão rápido. Como ele ficaria na capital imperial por um tempo, não havia pressa. Lin Jin poderia investigar o assunto com calma. Lu Bin o informou que ele poderia ver a paciente ainda naquele dia.
Agora que as coisas haviam chegado a esse ponto, Lu Bin parou de manter Lin Jin no escuro. Ele explicou que seu mestre era a sexta princesa do Reino Dragão de Jade, Heiyu. Lin Jin acenou com a cabeça. Então o sobrenome dela era He, como ele suspeitava. Lu Bin não sabia muito sobre a maldição de Heiyu. Ele apenas disse a Lin Jin que era uma maldição passada por gerações. Lin Jin não entendeu, então Lu Bin elaborou. A maldição já existia há 5 gerações, afetando a realeza do Reino Dragão de Jade. Cerca de 50 anos atrás, uma membro feminina da família real foi a primeira a ser afetada pela maldição e não conseguiu viver além de sua cerimônia de maioridade. Depois, a maldição apareceu em outra garota de linhagem real e a atormentou até a morte. Desta vez, apareceu em Heiyu. Era claro quão problemática era essa maldição apenas pela descrição. Como a família real controlava os recursos do reino, não deveria ser difícil para eles reunir ervas, medicamentos ou encontrar médicos prodigiosos. No entanto, após tantas gerações, nenhuma mulher amaldiçoada da realeza sobreviveu. Era evidente que nem mesmo a família imperial podia resolver a situação, independentemente dos recursos à disposição. Lin Jin descobriu um detalhe importante na descrição de Lu Bin. A cerimônia de maioridade da princesa Heiyu será em breve? Perguntou Lin Jin. Lu Bin acenou. Em 10 dias. Lin Jin parou de perguntar. Não era à toa que Lu Bin estava com tanta pressa. O prazo estava quase esgotado. Sem que Lin Jin perguntasse, Lu Bin continuou. Temos sorte por ter a prescrição que você nos deu, avaliador Lin. Se não fosse pelo efeito incrível da pílula das 9 nuvens flutuantes, minha mestra já estaria acamada, esperando pela morte, assim como suas predecessoras. A pílula das 9 nuvens flutuantes era realmente incrível, e sua eficácia em exorcizar maldições era sem precedentes. No entanto, isso também provava o quão resistente era a maldição de Heiyu. Mas como o museu tinha uma solução, não havia nada a temer. A expressão de Lin Jin não mudou. Durante todo o tempo em que Lu Bin explicou a terrível maldição, ele observou a reação de Lin Jin. Vendo que ele permanecia impassível, Lu Bin presumiu que ele tinha absoluta confiança em suas habilidades ou que não estava com medo porque ainda não havia testemunhado a maldição. Ele tinha mais esperanças na primeira opção, pois Lu Bin já havia testemunhado do que Lin Jin era capaz. Além disso, Ye ousou descrever o curador como fenomenal, como se não houvesse nada que ele não pudesse realizar neste mundo. Então, se Lin Jin não conseguisse resolver as coisas, ele provavelmente pediria ajuda ao curador. Lu Bin não se importava com isso, contanto que Heiyu fosse salva. Ele cooperaria incondicionalmente. A essa altura, eles haviam chegado aos portões do palácio. O Palácio Dragão de Jade, construído há mais de 400 anos, exalava uma aura intimidadora. Por cima das altas muralhas, era possível vislumbrar os pavilhões internos. Os guardas estavam totalmente equipados com armaduras de metal e brandiam armas nas mãos. Qualquer covarde se assustaria facilmente com sua aparência ameaçadora. Mas quando os guardas viram Lu Bin, eles o deixaram passar respeitosamente, sem questionar. Enquanto isso, Lin Jin se destacava como um polegar dolorido. General Lu, este é. O líder dos guardas do palácio notou que Lu Bin trouxera alguém e se aproximou para perguntar. Lu Bin bufou antes de dizer. Este é o médico que convidei para tratar a sexta princesa. Então ele é um médico. Por favor, registre seu nome aqui. O capitão dos guardas entregou um caderno. Visitantes claramente precisavam se registrar antes de entrar no palácio. Essa era a regra, e Lu Bin sabia. Ele olhou para Lin Jin e explicou. Avaliador Lin, agora estamos nos domínios do palácio. É um pouco chato, mas por favor, deixe seu nome registrado para evitar problemas no futuro. Lin Jin acenou. Claro, claro. Ele pegou o pincel e registrou seu nome. Depois, seguiu Lu Bin para dentro do palácio. O palácio era uma cidade por si só, razão pela qual alguns o chamavam de cidade interna. Comparado ao movimento lá fora, era muito mais tranquilo aqui. As criadas ou guardas que encontravam estavam sempre apressados, andando com cuidado sem fazer barulho. Essa atmosfera era realmente adequada para um palácio. Afinal, acompanhar um monarca era como acompanhar um tigre. Havia inúmeras regras aqui. Lin Jin inconscientemente lembrou de He. A garota teria ficado tão tagarela porque precisava se conter em um lugar como este? Mas isso não fazia sentido. Heiyu, que se vestia como um homem, era uma pessoa quieta e fria como um iceberg. Lin Jin bateu na própria testa e refletiu. Ah, esqueci. Heiyu sabe que está amaldiçoada, então sua condição é comparável a um paciente terminal. Sabendo quando vai morrer, como ela poderia ser tão animada quanto He? Que pessoa lamentável! Murmurou Lin Jin para si mesmo. À frente, Lu Bin anunciou. Avaliador Lin, chegamos. Era aqui.
Lin Jin olhou para cima e viu um complexo cercado por muros baixos, com um pátio e um edifício dentro. Este devia ser o aposento da sexta princesa Ryu. Lu Bin frequentava esse lugar, então os guardas não o impediram de entrar. As criadas que passavam faziam reverências e o chamavam de General Lu. Depois do pátio, entraram no salão principal. Lá dentro, além de sentir um aroma perfumado, Lin Jin ouviu uma voz familiar. Irmã Yu, por que você não acredita em mim? Estou te dizendo que alguém virá em breve para te tratar e quebrar sua maldição bestial. Você só precisa relaxar e comer e beber como sempre. Não deixe sua mente devagar. Lin Jin reconheceu imediatamente a voz de Reking. Então, outra voz feminina, fraca, respondeu. Kindir, é melhor você ler mais livros e aumentar seu conhecimento. Senão, não poderei descansar em paz. Blá, blá, blá. Irmã Yu, do que você está falando? Ah, eu sei. Você não acredita em mim, não é? Acha que estou falando bobagem. Não, 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 Kindir, você está pensando demais. Esqueça, vou apenas esperar pelo especialista que você mencionou. Isso é melhor. Ah, por que não tenho visto o tio Lu ultimamente? O tio Lu saiu para resolver alguns assuntos. Ele deve voltar logo. Eles provavelmente ouviram os passos de Lu Bin, pois a conversa parou abruptamente. Lu Bin pediu que Lin Jin esperasse no salão da frente antes de entrar sozinho. Lin Jin observou seus arredores. O salão principal estava decorado com itens intricados, como caligrafias e pinturas sofisticadas nas paredes. Havia um gushin de um lado, um jogo de xadrez sobre a mesa e uma estante cheia de livros e pergaminhos. Um incenso queimava em um queimador de cobre, e a fragrância que exalava acalmava a mente. Logo, ele ouviu passos, e Reking emergiu do salão. Ela olhou Lin Jin de cima a baixo. Ele é tão jovem. Pensar que um homem galante como o tio Lu seria enganado tão facilmente. Bem, acho que a idade está chegando para ele. Murmurou Reking para si mesma antes de se virar para Lin Jin. Parece que o tio Lu tem fé em você, mas eu não tenho. Vou ser honesta, senhor. Se você não puder curar minha irmã, não lhe darei um único centavo. Ela obviamente assumirá que Lin Jin era algum tipo de charlatão. Nesse momento, Lu Bin saiu. Sétima princesa, por favor, controle seus modos. Ao lado de Lu Bin estava uma jovem de aparência frágil, cujos traços lembravam os de Reking. O que as diferenciava era o fato de ela parecer tão delicada, como se o vento pudesse levá-la se soprasse forte demais. Ainda assim, havia algo em seu olhar que refletia uma teimosia perseverante. Era aquela mulher que se vestia como homem. Kindir, cuidado com suas palavras. Peça desculpas ao avaliador Lin. Como irmã mais velha de Reking, Ryu tinha o direito de repreendê-la. Reking sabia que tinha sido rude, embora relutantemente, se desculpou com Lin Jin. Lin Jin conhecia a personalidade exuberante de Reking, então não a culpou. Ryu agora estudava Lin Jin com grande curiosidade. Ela o encontrara antes na cidade do Bordo, mas na época, o confundira com um mendigo pervertido. Quem diria que o avaliador Lin era alguém tão talentoso? Deixando outras conquistas de lado, o fato de ele ter fornecido a prescrição da pílula das 9 nuvens flutuantes era mais que suficiente para ganhar sua gratidão. Sem a pílula, ela já estaria completamente acamada. Saudações, avaliador Lin. Ryu fez uma reverência formal. Com um sorriso, Lin Jin disse. Estou aqui hoje para tratar a doença da sexta princesa, conforme solicitado por alguém. Ryu assumiu que ele se referia a Lu Bin, mas, na verdade, Lin Jin estava ali principalmente por causa de Reking. Apesar disso, Reking mantinha uma expressão cética e considerava Lin Jin um impostor sem vergonha. Então, como o avaliador Lin planeja conduzir o tratamento? Ryu sabia que era impossível remover a maldição de seu corpo e que qualquer tentativa seria inútil, mas não podia dizer isso abertamente. Ela apenas seguiria o fluxo para tranquilizar o tio Lu. Usarei a acupuntura para selar a influência da maldição bestial por enquanto, antes de quebrá-la e removê-la gradualmente. Respondeu Lin Jin em um tom sério. Ryu sorriu. Então vou lhe incomodar, avaliador Lin. Ryu conhecia a si mesma e sabia o que era a maldição dentro dela. Era literalmente impossível para mortais como ele removê-la. O avaliador Lin era jovem e ambicioso, era capaz também, mas isso não significava que pudesse remover a maldição, mesmo que dissesse que podia. No entanto, a prescrição que ele lhe dera aliviara grande parte de sua dor, permitindo que ela deixasse este mundo de maneira mais digna. Pela benevolência que ele mostrará até agora, Ryu sentiu que não havia problema em deixá-lo tentar antes do inevitável. Lin Jin sorriu e disse a Lu Bin. Silêncio absoluto é necessário durante o processo, e não devemos ser perturbados. Então, Sr. Lu e esta, jovem senhora, poderiam esperar lá fora por enquanto? Podem voltar quando eu terminar.
Antes que Lu Bin dissesse algo, Rekin respondeu indignada. De jeito nenhum. É só acupuntura. Não é como se eu nunca tivesse visto como funciona. Não precisa ser tão sigiloso. Qingir, modere-se. Ryu repreendeu a irmã novamente. Felizmente, Lu Bin a puxou para fora antes que ela pudesse protestar mais. Rekin resmungava algo baixinho o tempo todo, claramente relutante em deixar Ryu sozinha com aquele jovem suspeito. Ryu disse, sem jeito. Ela tem personalidade, não é? Peço desculpas por qualquer erro dela, pois ainda está aprendendo seus modos. Por favor, não a culpe, avaliador Lin. Lin Jin sorriu internamente e pensou. Vocês são todas da realeza, como eu poderia culpá-la? Além disso, não era como se esta fosse sua primeira vez lidando com Rekin. Essa garota era do tipo que falava o que pensava e não era do tipo intrigante. Tendo vivido duas vidas, Lin Jin certamente não guardaria rancor de uma garotinha ingênua como ela. Apenas Lin Jin e Ryu permaneceram no salão. Sem perder tempo, Lin Jin disse. Por favor, remova seu hobby externo para que eu possa realizar a acupuntura. Ryu congelou, e suas bochechas ficaram vermelhas. Um homem e uma mulher sozinhos em uma sala. Como se isso não bastasse, agora ele pedia que ela removesse o hobby externo. Como ainda estava com suas roupas íntimas, Ryu tentou evitar pensar demais. Afinal, não adiantava se esconder com medo do tratamento. O avaliador Lin estava se comportando de maneira respeitosa, e se ela pensasse o contrário, pareceria indecente. Assim, Ryu removeu o hobby externo. Por favor, sente-se. Depois de dizer isso, Lin Jin não tirou nenhuma agulha. Apesar da curiosidade, Ryu sentou-se ereta na cadeira e observou os movimentos de Lin Jin. No instante seguinte, ela ouviu estalar os dedos. Embora Ryu não visse nada, ficou subitamente paralisada. Por ser tão repentino, ela começou a entrar em pânico internamente. Ela tentou falar, mas percebeu que nenhum som saía de sua boca. Isso obviamente era obra de Lin Jin. Ele realizaria um dos métodos da técnica de busca de pulsos mais tarde, a agulha seladora de espíritos. O processo poderia ser um pouco difícil de suportar, então ele precisou restringir os movimentos de Ryu para evitar que ela se mexesse, o que poderia afetar negativamente seu desempenho. Essa etapa também ajudaria a aliviar parte de sua dor. No entanto, a agulha seladora de espíritos era bastante única. Mesmo que Lin Jin conseguisse reduzir 80% da dor, os 20% restantes ainda seriam torturantes, especialmente para alguém tão frágil quanto Ryu. Por isso, ele também bloqueou sua voz, caso ela começasse a gritar de dor. Falando nisso, Lin Jin praticava a técnica de busca de pulsos há algum tempo. Mesmo em dias comuns, quando não havia um paciente, sempre que tinha tempo, ele brincava com as agulhas para se acostumar a trabalhar com elas. Nas lições sobre a técnica de busca de pulsos, havia uma habilidade específica que ensinava como lançar agulhas. Lin Jin reclamara durante todo o processo de aprendizado. Alguns guerreiros lendários que conseguiam lançar espadas podiam enviar lâminas a centenas de quilômetros de distância para cortar demônios. Isso era o auge do glamour, a imagem digna de um especialista. Mas ele lançava agulhas. Essas agulhas eram pequenas demais para serem notadas a olho nu. Eram ainda mais difíceis de detectar quando viajavam em alta velocidade. O fato de serem quase invisíveis aumentava o mistério em torno delas. Se ele imitasse os movimentos dos guerreiros que lançavam espadas, aqueles que não conseguissem ver as agulhas poderiam achar que ele estava louco. É interessante notar que a agulha de fio enrolado era principalmente uma habilidade ofensiva. Em uma luta mortal, essas agulhas minúsculas eram tão letais quanto lâminas chamativas, se usadas corretamente. Podiam até se mostrar superiores em alguns momentos. Tinham a vantagem de serem quase indetectáveis. Uma vez perfuradas no corpo do alvo, todos os seres, desde bestas ferozes até especialistas, se tornariam apenas pedaços de carne na tábua de cortar de Lin Jin. Lin Jin perfurou alguns dos pontos de acupuntura de Ryu para que ela não sentisse muita dor, mas isso era apenas o começo. Quando ele iniciasse o selamento espiritual, ela passaria por um verdadeiro teste. Ele precisou esclarecer isso desde o início. Sexta princesa, vou começar a realizar a acupuntura para forçar a alma amaldiçoada para o dedo mínimo de sua mão direita. Esse processo envolverá alguma dor, então por favor, aguente firme. Depois do aviso gentil, Lin Jin começou. Como constava no Museu de Bestas Mortais, havia várias etapas necessárias para remover a maldição bestial de Ryu. A primeira era selar o espírito, e Lin Jin planejava selá-lo no dedo mínimo de Ryu. Isso garantiria que, se ocorressem acidentes imprevistos, eles pudessem agir imediatamente. No pior dos casos, aquele dedo teria que ser cortado para remover a maldição. Claro, isso era o último recurso, e Lin Jin esperava evitá-lo se possível. Ela também não precisaria cortar o dedo se não quisesse.
O museu fornecia uma técnica de selamento correspondente, caso precisassem cruzar essa ponte. Uma era usar agulha seladora de espíritos, enquanto outra solução era criar um artefato para Ryu usar no dedo e selar a maldição. Para Lin Jin, nenhuma dessas opções era um sucesso. Para ele, apenas a remoção completa da maldição do hospedeiro poderia ser considerada uma missão cumprida. Lin Jin começou a realizar a técnica de selamento espiritual. Ryu teve uma resposta imediata ao procedimento. Fim dos capítulos do 219 ao 221. É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!